aluna do 9º ano. Tudo bem? Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre a canção e as figuras de linguagem sonoras. Vamos lá? A canção é uma composição musical para ser cantada. Ela vai envolver, a preocupação com o ritmo, a seleção de palavras, a rima e a musicalidade das palavras. Nós vamos observar que as canções, elas estão presentes no nosso dia a dia. Nós podemos ouvir uma canção para relaxar, podemos ouvir canções para nos concentrar, podemos ouvir canções para nos divertir, às vezes praticando um esporte. Bem, na atividade dessa semana de vocês vão encontrar uma canção aí da compositora brasileira Elza Soares, Maria da Vila Matilde. Vamos ler um fragmento dessa canção? Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180, vou entregar teu nome e explicar o meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Nós vamos ver que essa canção da Elza Soares, na verdade, ela vai fazer uma denúncia, uma crítica. Nós sabemos que muitas vezes, existem situações de violência doméstica, em que, às vezes, as pessoas mais frágeis, as mulheres, crianças, sofrem essa violência dentro de casa. E aqui nessa canção da Elza Soares, o eu lírico vai justamente falar isso, vai denunciar essas situações de violência. Então nós vamos ver, gente, que as canções, elas também têm esse papel social. Não serve só para a gente divertir. Muitas vezes elas servem para denunciar situações ali da sociedade, fazer uma crítica, alertar. Esse foi o caso, por exemplo, dessa canção de Elza Soares, falando sobre a violência contra a mulher. Bom, como nós vimos, as canções, elas são um gênero compósito, ou seja, é combinado. Nós vamos ter dois sistemas semióticos. Nós vamos ver que existe a melodia, a música, e vamos ver que existe a linguagem verbal. Agora, 9º ano, a canção, ela é produzida para ser cantada, tá? Então, ela tem esse papel, a questão mesmo desse gênero da oralidade, tá? Agora, nós sabemos muitas vezes, que alguns poemas são musicados, Ele nasce poema e aí depois recebe essa melodia, tá? Isso acontece sim, tá? Nós temos. Por isso que muitas vezes nós vamos encontrar essa semelhança, entre poema e canção, ok? Eu estou aqui falando toda hora canção, canção, canção. Vocês devem estar perguntando, mas não é música, Maria Alice? Olha, essa é uma questão do termo, dentro ali, dos gêneros textuais. Então, a gente tem o poema, a canção, o anúncio publicitário, o conto. Então, no dia a dia, na nossa linguagem informal, muitas vezes a gente fala música, tá? Mas dentro dessa questão, dessa categoria, nós vamos chamar de canção. Mas no dia a dia, a gente fala música mesmo, ok? Bom, então, como eu disse, a canção ela é híbrida, misturada, tá? Então, às vezes, pode-se nascer primeiro a letra, aí depois vem a melodia. Às vezes, nós podemos ver, que ela pode ter essa situação de uma melodia ser composta primeiro e depois vai se elaborar a letra. Isso acontece também. Bom, como eu disse, as canções elas vão precisar aí desse canto,
dos intérpretes. E é justamente esse intérprete que vai trazer ali essa emoção para essa canção. E a canção ela vai ser divulgada de diferentes formas, né? No rádio, na televisão, na internet, né? Serão gravadas, tá? Às vezes a gente tem aquela questão, né, quem canta ali numa roda de amigos, ou às vezes num show, às vezes pode não ser gravada, mas são esses meios de difusão. Bom, como nós dissemos, né, a letra da música tem uma melodia associada, né, uma completa a outra. Tá? E nós vamos ver que nem sempre todo poema, não é todo poema que vai virar música. Existem alguns poemas que viram música, situações bem famosas. Por exemplo, tem o compositor Fagner, musicou um poema da Cecília Meirelles. Então a gente sabe, né, que essas situações elas acontecem. Bom, hoje, né, as canções, as músicas, elas estão vinculadas aí aos meios de gravação. Então, hoje, tem aí os estúdios de gravação. Aqui a gente tem até uma cena, né, de um grupo, olha, eles estão gravando. Então, existe toda a aparelhagem ali, eles estão ali, né, gravando. Vocês podem observar que tem até um revestimento, né, para evitar aí os barulhos externos, né? Então, nós temos isso aí. Mas, gente, antes não existia isso. Já imaginou lá na Idade Média, por exemplo? Não tinha isso. Os cantores tinham que fazer as coisas realmente ao vivo, ali, né? Não tinha toda essa questão, né, tecnológica. Bom, então foi justamente isso que nós falamos, né? Então, às vezes, quando não tinha toda essa questão tecnológica, né, exigia a presença física ali do cantor, né, para que ele acompanhasse ali com o instrumento musical, né? Então, nós vamos ver que muitas vezes, gente, algumas canções, elas se mantinham mesmo pela tradição oral, tá? Um cantava e o outro cantava, igual aquelas cantigas que a gente tem, né? Elas são passadas por tradição oral. A gente aprende de ouvido, imitando, a cantar. Bom, gente, tudo isso começa lá na Grécia, tá? Então é justamente na Grécia que nós vamos ter aí a origem do gênero, né, lírico, que tem a ver, né, com essa questão do subjetivo, do emotivo, a primeira pessoa. E ele, né, as canções fazem parte do gênero lírico e recebeu esse nome justamente porque os primeiros poemas eles eram recitados acompanhados com um instrumento musical que vocês estão vendo aí, a lira, tá? Alguém vai falar assim, mas isso não é uma harpa? Não, a harpa, ela tem uma forma de D, né? A lira parece que ela tem uma forma de U, tá? Mas tanto a harpa quanto a lira são instrumentos de corda, né? Vocês estão vendo aí. Então, esses poemas, eles eram acompanhados aí pela lira. Por isso, gênero lírico. E dentro do gênero lírico, a gente tem os poemas, as canções, tá? Bom, então, gente, nós vamos ver, né, que no gênero lírico, né, os textos poéticos vão ter a presença de uma voz. Essa voz é o eu lírico. Gente, a gente não pode confundir o eu lírico com o compositor ou com o poeta. É a voz do poema, tá? Igual quando nós vimos ali a canção da Elza Soares, né? Maria da Vila Matilde, ali a gente não vai falar, Elza Soares, não. O eu lírico, que é essa voz, né, de uma mulher que sofre agressão e que vai, né, tomar uma atitude, vai chamar a polícia porque ela não suporta mais aquela situação, tá? É o eu lírico, tá? A gente não pode confundir essa questão do compositor e o eu lírico. O eu lírico é aquela voz que aparece, né, na canção ou no poema, tá? Bom, esse eu lírico, então, vai expressar essas emoções, esses sentimentos, tá? Então, nós vamos ver essa questão dessa expressividade aí presente, tá?
Gente, tanto o poema como a canção vai se preocupar, sim, com essa questão desse ritmo, né? Essa cadência melódica, essa batida. Esse ritmo mais rápido, mais devagar. Então, tem a ver, né, com esse ritmo, ok? Por isso que, às vezes, quando a gente lê um poema, que a gente lê assim, fala assim, nossa, que esquisito. O poema tem que ser lido com esse ritmo, tá? Bom, então, como eu já disse, o ritmo corresponde a essa velocidade, né? Essa alternância entre sílabas tônicas, ou seja, as sílabas fortes, e as sílabas átonas, ou seja, as sílabas fracas, né? Então, para trazer mesmo esse envolvimento ali e toda essa expressividade. Bom, olha, lembra que eu falei falei no começo da nossa aula que a música também, né, as canções também, elas têm essa questão de denúncia? Sim. As músicas, elas vão falar do nosso tempo, elas vão traduzir as nossas angústias, elas vão falar da gente. Então, gente, uma coisa interessante é que muitas vezes, né, vocês que estão no 9º ano, daqui a 4 anos vão pensar em Enem, muitas vezes, na hora que tem um tema, você pode usar como um exemplo uma música, porque ela vai falar daquele tema. Então, olha, em 2014 o tema do Enem era publicidade infantil. A gente tem uma música de uma banda que é muito velha, talvez vocês nem conheçam, que chama Consumo. Na letra da música vai falar dessa situação. Em 2013 nós tivemos, né, a questão da lei seca no Brasil. E aí nós temos, né, 2 músicas, né, 2 letras de músicas que vão falar sobre essa questão da lei, né, que tem a ver com a questão de beber e tal, os perigos, né? 16, da banda Legião Urbana, e O Dia que Não Terminou. Né? Essa música, Admirável Chip Novo, da Pitty, talvez vocês até conheçam. Ela vai falar justamente isso, de como é viver no século XXI. Tá? E aí, olha, essa é outra bem interessante. Marvin dos Titãs, que ou o Fé na Luta, do Gabriel Pensador, que vai falar sobre a questão do trabalho. Aqui o Marvin, vocês vão até lembrar, né? Meu pai não tinha nem educação, tá? Então, olha só, ele vai falar sobre esse jovem que trabalha desde cedo, que não pode ir para a escola, tá? Então, vai falar sobre essa questão do trabalho, tá? Bom, e aí a gente observa, né, essa questão dessas letras de músicas que vão falar dos nossos sentimentos, da nossa sociedade, né? Então, é interessante isso. Bom, gente, já que nós estamos falando em Enem, é interessante, principalmente vocês que estão no 9º ano, né, é interessante saber que o texto do Enem, a redação do Enem, é um texto argumentativo. Ou seja, nós temos ali no parágrafo inicial uma tese, uma ideia, e eu vou defender essa ideia, tá? Então, no desenvolvimento eu tenho aí as estratégias argumentativas, ou seja, eu vou trazer exemplos, eu vou trazer discurso de autoridade, eu vou trazer elementos para provar que a minha ideia, ela é certa, é convincente. Então, nós temos aí, né, fundamentar as estratégias argumentativas. E a conclusão é que vai apresentar aí uma resposta para aquilo que foi colocado na introdução. Bom, meninos, como nós estamos falando em canção, nada mais pertinente do que a gente falar das figuras sonoras. Porque os compositores, os poetas, quando eles estão ali produzindo, tem aquela questão do ritmo, do som, tá? Então tem essa preocupação sonora. Então vamos conhecer algumas figuras sonoras, né? Aliteração. O nome parece estranho, mas o conceito é bem tranquilo. É a repetição de uma consoante, tá? Com essa intenção de imitar um barulhinho da natureza ou um determinado som.
tá? Então, a gente tem até um que a gente brinca, né? Lá, o rato roeu a roupa do rei de Roma, a rainha ruim resolveu remendar. Isso é uma aliteração do R. A ideia é imitar o barulhinho do rato roendo, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo. Levou o seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Viram como existe a repetição do T e do R e do P para ter esse efeito sonoro? A assonância. A assonância é a repetição de um som vocálico, tá? Então, nós vamos ver, né? A intenção também é ter esse efeito. E aqui nesse fragmento do Cruz de Souza, nós temos o O e o A aparecendo várias vezes para ter essa sensação que como se fosse ali uma oração, uma coisa assim, olha. Ó, formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó, formas vagas, fluídas. Tá vendo? A ideia é criar esse ambiente ali, né? Como se fosse um murmúrio, uma coisa assim. A assonância, repetição de um fonema vocálico. Bem, a paronomásia é uma coisa bem interessante. Olha, né, quando se constrói o poema, vai tentar criar palavras que tenham semelhanças sonoras entre elas. Olha, com o eco que vem na aragem a estrugir, rugir, mugir. Viram como aqui eu tenho uma coincidência sonora? Olha, urgir, né, estrugir, rugir, mugir. Então a gente tem essa repetição aí com essa intenção. Bom, nós temos o paralelismo, também é uma repetição, tá? Então nós vamos ver que aqui na canção de Caetano, a voz de alguém nessa imensidão, a voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém que canta como que para ninguém. Vocês viram, ó, o paralelismo é essa repetição. Então, vai repetir aqui a voz de alguém, a voz de alguém, a voz, tá? A gente também, né, quando a gente tem essa repetição assim no início dos versos, a gente também tem uma outra figura que recebe o nome de, né, anáfora. Bom, outras figuras sonoras, essa é bem conhecida de vocês, a onomatopeia, é que a gente usa, né, para reproduzir os sons da natureza, dos objetos, né, para trazer essa maior expressividade ali para as histórias, poemas, história em quadrinho, usa demais a onomatopeia. Olha, vou mostrar a história em quadrinho, olha lá, aí vai chover, olha lá, cabum, aí o barulho, né, do relâmpago, né? Aí para mostrar a velocidade. Então nós temos as histórias em quadrinhos vão usar muitas onomatopeias, né? Soco, pum, pulou na água, chuá. Então a gente usa demais. E a gente tem um poema famoso do Vinícius de Moraes que usa as onomatopeias para imitar o barulho do relógio. Olha só. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora, passa tempo bem depressa, não passa, não demora, que já estou muito atrasado. Vira, olha, imitando ali o barulhinho do relógio, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aqueles relógios antigos de parede, né, gente? Então, nós temos aí o relógio, tic-tac, tic-tac. Bem, meninos, então, hoje, né, para preparar essa aula de vocês, eu consultei os livros Português e Linguagem, Língua Portuguesa, Linguagem e Interação. Também consultei 2 sites, né, para falar de canção e para falar também sobre a música, né, na redação do Enem. Bem, só para terminar, lembrando, né, que aquela né, a Elza Soares foi considerada uma das cantoras mais significativas do milênio. Ganhou um prêmio BBC lá em Londres, tá? Pela importância da música dela, né, na nossa sociedade. Bem, eu agradeço a presença de vocês, né? Tenham uma boa semana e eu aguardo vocês no próximo encontro. Até lá!